Meus irmãos, nesses últimos domingos, me propus a fazer uma pequena série de pregações com vocês sobre a contemplação de Cristo. Caso você não tenha ouvido, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube e ouvir essas últimas meditações. Nós começamos um pouco falando sobre a contemplação mesmo de Cristo, que essa é a marca do verdadeiro cristão. Nós fizemos isso lá em 1 João capítulo 1, como que o cristão ele é aquele que não apenas conhece a respeito de Cristo, não apenas sabe verdades a respeito de Cristo, mas aquele que contempla, aquele que ama, aquele que de fato se deleita na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, então, nós passamos a olhar e meditar sobre os ofícios de Cristo Jesus. Eu não fiz uma introdução sobre o que são esses ofícios e farei agora no texto de hoje. Mas, se vocês se lembram, nós começamos a falar primeiro sobre Jesus como nosso sacerdote. E nós fizemos isso lá em Apocalipse 5. E na semana passada, então, nós trabalhamos um pouco sobre Jesus, o nosso profeta. E fizemos isso em Deuteronômio capítulo 18. Hoje, então, para encerrar essa série, nós meditaremos sobre Jesus como Rei. Nesse ofício real de Jesus, Jesus como o nosso Rei. E esses três ofícios, os últimos 3 domingos, Jesus como profeta, sacerdote e rei. Se você se lembrar, eram os 3 ofícios instituídos por Deus para interceder, guiar e governar o povo de Israel. No Antigo Testamento nós vemos esses 3 ofícios de forma muito clara: sacerdote, profeta e rei. Se você se lembrar, o papel do sacerdote era aquele homem que mediava entre o povo e Deus. Vocês se lembram de nomes, por exemplo, como Arão, Moisés e Eli. São nomes que a gente reconhece facilmente como sacerdotes que foram levantados pelo povo a Israel. Já o papel de profeta é um pouco diferente. Se o sacerdote é aquele que de certa forma representava o povo diante de Deus, o profeta é aquele que representava a Deus diante do povo, aquele que trazia a revelação de Deus ao povo e falava da parte de Deus ao povo. E você vai se lembrar de nomes como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, profetas que foram levantados da parte de Deus para levar a palavra dele ao povo. E por fim nós temos mais um ofício no Antigo Testamento, que é o ofício de rei, o ofício real, que tinha a função de governar a nação, homens levantados por Deus para governar a nação. E claro, os nomes mais famosos são os nomes de Saul, de Davi, de Salomão. Vejam então que essas 3 funções, esses 3 ofícios levantados por Deus no Antigo Testamento, de sacerdote, profeta e rei, eram ofícios em que Deus levantava homens no meio da nação para governar, para mediar e para trazer a revelação da sua parte ao povo. Mas perceba que esses ofícios não se misturavam. O rei, por exemplo, ele não podia fazer o papel de profeta. O profeta não podia fazer o papel de sacerdote. E assim por diante. Vocês se lembram provavelmente de um relato quando o rei Saul, diante da guerra, está ali esperando Samuel chegar para oferecer o sacrifício, e ele fica ali muito ansioso, não consegue esperar, e resolve ele mesmo oferecer o sacrifício. Mas vejam, Saul não era sacerdote, Saul era rei, e Saul como rei não poderia fazer a função que era do sacerdote, e por isso aquilo foi um pecado grave diante do Senhor, uma abominação diante do Senhor, e Saul foi punido por isso. Então perceba que esses ofícios, profeta, sacerdote e rei, eram ofícios distintos, ofícios dados a pessoas diferentes para cumprir esses ofícios diferentes. Embora nós temos alguns poucos casos de alguns homens que concentraram nele 2 ofícios, como é o caso, por exemplo, de Samuel e Ezequiel, que eles assumiram na vida deles tanto o papel de profeta como o papel de sacerdote. Então, em alguns casos bem específicos, nós temos situações em que em uma pessoa só havia 2 ofícios, mas em nenhum lugar você vai achar alguém que uniu
em uma só pessoa esses três ofícios, de profeta, sacerdote e rei. Diante disso, a coisa mais importante para que você perceba, quando você olha para esses papéis no Antigo Testamento, é que cada um desses ofícios, eles prefiguram a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus é o cumprimento perfeito de cada um desses três ofícios. Jesus, como profeta, ele é o verbo de Deus. Ele é aquele que traz a revelação suprema da vontade de Deus ao mundo, e é aquele que é a própria palavra encarnada. Jesus é nosso profeta. Jesus é o grande profeta. Nós também vemos Jesus como nosso sacerdote, como vimos lá em Apocalipse capítulo 5. Ele é chamado do grande sumo sacerdote, aquele que nos media diante de Deus, aquele que oferece o sacrifício pelos pecados de forma final, porque Ele mesmo é o sacrifício que é oferecido diante de Deus. E por fim, nós vemos em Jesus também o ofício de rei. Ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que governa com justiça e retidão todas as nações. Então vejam, irmãos, que cada um desses ofícios levantados no Antigo Testamento, sacerdote, profeta e rei, eles prefiguram a pessoa de Cristo Jesus, aquele que é o nosso profeta, aquele que é o nosso sacerdote, aquele que é o nosso rei. De forma que podemos dizer que no passado existiram muitos sacerdotes, mas há só um sacerdote. Há só um que é chamado de o sacerdote, o sumo sacerdote, o grande sacerdote. Da mesma forma, existiram muitos profetas, mas há somente um que é o profeta de Deus, o grande profeta de Deus. Da mesma forma, também existiram muitos reis, mas há somente um que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Cristo Jesus, que governa e governa sobre todas as nações. É interessante perceber também que esses ofícios, eles eram consagrados diante da nação por meio da unção. Eles eram ungidos com óleo, como sinal de separação para aquele ofício. Então, quando um homem era separado para ser profeta, ou sacerdote, ou rei, esses homens eram ungidos diante das nações. E a palavra Cristo significa ungido, de forma que Jesus é o ungido de Deus. Ele é aquele que foi separado por Deus. Jesus é o ungido de Deus, o prometido de Deus para as nações. Vocês se lembram de Jesus quando está junto com os seus discípulos? E ele pergunta para os discípulos: olha, o que dizem os homens que eu sou? O que os homens dizem que eu sou? Ele diz: olha, alguns dizem que tu és profeta, alguns dizem que o senhor é Elias, que o senhor é João Batista. Ou seja, o senhor é mais um profeta. O senhor talvez seja mais um sacerdote. Eles dizem que o senhor é mais um ungido de Deus. Veja, não está de todo errada essa resposta. Mas Jesus então volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês? E vocês, quem dizem que eu sou? Ao que Pedro responde: tu és o Cristo. Veja, essa resposta de Pedro, tu és o Cristo, significa literalmente: tu és o ungido de Deus. A grande diferença da forma como Pedro responde para Jesus, da forma como todos os outros respondiam para Jesus, é uma diferença simples, pequena, mas que faz toda a diferença. Porque os outros responderam: tu és um ungido de Deus. As pessoas dizem que o Senhor é um ungido de Deus, é mais um ungido de Deus. E Pedro diz: tu és o ungido de Deus. Tu és o separado de Deus. O Senhor não é mais um profeta, mas o Senhor é o profeta. O Senhor não é mais um sacerdote, mas tu és o sacerdote. Tu não és apenas um rei, mas o Senhor é o rei, aquele que foi separado, ungido, o Messias prometido de Deus para as nações. Hoje então eu quero meditar um pouco com vocês nesse último ofício, o ofício para vermos Jesus como nosso rei. E talvez
esse aqui seja o ofício mais difícil de enxergar Jesus. Porque não é difícil nós vermos Jesus como sacerdote, isso é muito evidente pela leitura dos evangelhos. Também é muito evidente ver Jesus como profeta, é muito simples, na leitura dos evangelhos, nós vemos isso de forma muito clara. Mas Jesus como rei, talvez seja onde as pessoas tenham mais dificuldade de enxergá-lo. Justamente porque Jesus se recusou em seu ministério ser aclamado como rei. Ele jamais se recusou a ser chamado de profeta ou sacerdote, ele de fato era isso. Mas vocês se lembram que muitas vezes, enquanto Jesus fazia os seus milagres, as multidões queriam proclamar o rei, e Jesus fugia, Jesus se escondia e ia embora, ele não queria ser colocado como rei. Vocês se lembram inclusive que os judeus esperavam um Messias que assumisse o trono de Davi, que de fato tomasse posse do governo de Israel e libertasse a nação das pressões que sofriam de Roma e de outras nações. E Jesus se recusou a isso. Ele dizia: o meu reino não é desse mundo, meu reino não é como vocês estão pensando. Então vejam que quando nós pensamos em Jesus como rei, nós temos um pouco mais de dificuldade. Alguns vão dizer: não, mas é que o reinado de Jesus é um reinado que não se estabeleceu de forma real, de forma concreta, é um reinado somente espiritual. Ao que as pessoas diriam: ok, mas se Jesus reina, eu não estou vendo isso na prática. Nós olhamos para o mundo e vemos tanta injustiça, tanto mal, tanto pecado, tanta miséria, as nações se levantando contra Deus. Onde está esse reinado? Onde está esse rei? Será que de fato Jesus reina? Será que nós podemos dizer que Jesus reina sobre as nações? E eu espero que no final desse sermão você tenha convicção disso. Abra comigo em Salmo, capítulo 2, no Salmo de número 2, que nós meditaremos um pouco, a partir desse texto, de como que ele nos apresenta o nosso Senhor Jesus como Rei das nações. O Salmo de número 2, nos seus 3 primeiros versos, começa assim: por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Veja que o salmista começa aqui esse salmo mostrando a sua indignação. O salmista está indignado, ele olha para as nações, ele olha para o mundo e ele fica indignado. É incrível como as nações se levantam contra Deus, é o que o salmista está dizendo. As nações se levantam contra Deus, os gentios se revoltam contra Deus, os gentios se enfurecem, eles imaginam coisas vãs, eles pensam coisas vãs. Os reis, os governantes, os principais das nações, eles conspiram. É como se eles se reunissem todos eles numa sala e fizessem planos, elaborassem planos para conspirar contra Deus, para batalhar contra Deus, para se levantar contra Deus. E veja, olha o que ele diz no versículo 2: contra o Senhor e contra o seu ungido. Contra o seu ungido, contra Cristo. Esse salmo está nos fazendo olhar para Cristo. É um salmo messiânico, um salmo que nos está expondo a Cristo Jesus. Ele está dizendo: os reis da terra, os governantes se levantam contra Deus e contra o seu ungido, contra o seu escolhido, contra Messias, contra o Messias. Eles se enfurecem, todos eles se levantam contra Deus. A ideia é que os líderes, os governantes, eles juntos estão numa batalha contra Deus. Eles pegam em suas armas e querem derrotar a Deus, querem derrotar o cristianismo, querem derrotar a fé cristã. Crucificariam Jesus 1 milhão de vezes se assim fosse necessário,
para matar o reinado de Cristo. Irmãos, se isso é realidade nos tempos de Davi, quando Davi escreveu esse salmo, essa realidade continua a ser percebida por nós em nossos dias. Nós podemos fazer das palavras de Davi as nossas palavras. Nós olhamos para o mundo, você abre qualquer portal da internet, e você só vai ver ali, blasfêmia contra o nome de Deus, revolta contra Deus, todo tipo de abominação, de pecado, de injustiça, o tempo todo. Parece que todos os líderes, políticos, influenciadores, artistas, apresentadores de televisão, músicos, atores, não importa. Quem que é que fale pelas nações? Quem que é que influencia o mundo? Quem que é que tem alguma voz que é ouvida pelas grandes mídias? São vozes de revolta contra o Senhor. Os líderes se juntam e juntos batalham contra Deus. Como eu disse, é como se todos se reunissem numa sala para pensar um plano de como destruir a fé cristã. Nós acabamos de presenciar isso de forma mais evidente nas Olimpíadas. Nós vimos na abertura das Olimpíadas aquela cena patética de escárnio e blasfêmia contra Deus, contra Cristo. Veja, uma coisa sem qualquer razão de ser. Na abertura do maior evento esportivo que vem acontecendo por décadas e décadas e décadas, eles entenderam que era um bom momento de usar aquilo para blasfemar contra Deus. Eles juntos se reuniram e ficaram pensando de que forma podemos fazer uma chacota contra Deus e o seu ungido. Você vê, irmãos, que quanto mais as pessoas tentam lutar contra Deus, mais elas comprovam a veracidade da palavra de Deus. Eles foram usados como instrumento para comprovar mais uma vez o Salmo de número 2. Eles pensaram, como é que nós podemos fazer para desmoralizar a fé cristã? E com todos os seus esforços, eles só fortaleceram a fé cristã, porque mais uma vez provaram o capítulo 2 do livro de Salmos. Os reis da terra conspiram contra Deus e contra o seu ungido. Os líderes, eles pensam em estratégias para lutar contra a fé cristã, para de alguma forma tentar desmoralizar a fé cristã. E o que eles tentam com isso? Qual que é o objetivo deles? Por que fazem isso? Fazem o que fazem? Por causa do versículo 3, veja o que eles dizem. O objetivo deles é esse: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles leem os 10 mandamentos: não adulterarás, não dirás falso testemunho, não roubarás. Eles olham para a lei e dizem, isso aqui é algemas, isso aqui são algemas, são prisões, não é o que eu quero para mim, essas coisas me prendem, mas eu quero ser feliz, eu quero fazer o que eu quiser. Esse negócio de não adulterarás, esse negócio que eu não posso me relacionar sexualmente com quem eu quiser, a hora que eu quiser, onde eu estiver, isso aí são algemas. Eu quero liberdade da lei, eu quero liberdade desse Deus, eu quero liberdade da palavra. Vejam, irmãos, são pessoas como insetos presos numa teia de aranha, querendo se livrar da lei de Deus, mas a lei de Deus é inescapável. A lei de Deus está escrita em cada coração, em cada ser humano, não importa onde esteja, a lei de Deus está lá. Nós acabamos de estudar um pouco mais sobre isso na sala de novos membros. A lei de Deus está no coração do homem, e os homens são incapazes de se livrar da lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei que governa o mundo. E por mais que os homens se revoltem contra Deus, tentam se livrar desse Deus, eles estão presos debaixo dessa lei e serão julgados com base nessa lei, quer concordem ou não. Se você for parado por um policial rodoviário por estar passando numa rodovia a 200 por hora, ele mandar você parar e te aplicar uma multa, você pode dizer, mas eu não concordo com essa lei, olha que estrada boa, por que eu não posso rodar aqui a 200 por hora? Lá na Alemanha pode, por que aqui não pode? Ele vai dizer, meu amigo, eu sei que você não concorda, mas a lei é essa.
e você vai ser julgado com base nessa lei. Pouco importa se você concorda ou não concorda. Como eu já disse aqui, pouco importa se você concorda com a lei da gravidade, mas você não quer testá-la. Ninguém é louco o suficiente para dizer: eu não concordo com a lei da gravidade, não vou me submeter a essa lei, quero viver livre, vou desafiar a lei da gravidade. A lei da gravidade se aplicará ali, e se mostrará mais uma vez verdadeira e presente, se essa pessoa quiser testar a lei da gravidade. Da mesma forma, a lei de Deus, muito maior do que a lei da gravidade, é uma lei eterna, que dura de toda a eternidade, durará por toda a eternidade. A lei de Deus é a lei que representa a própria moral de Deus, a própria justiça de Deus. Mas por isso os ímpios se revoltam. Veja, os ímpios jamais farão, numa abertura de Olimpíadas, uma manifestação contra o budismo, uma manifestação contra o espiritismo, mas contra o cristianismo. Isso se verá constantemente. Isso tem se visto durante toda a história humana. As nações se levantando contra Deus e contra o seu ungido. Por quê? Porque Ele é o Deus verdadeiro. Porque essa é a religião verdadeira. Porque Cristo é o Deus encarnado. Ninguém precisa fazer uma revolta contra um Deus de barro, contra uma falsa religião, mas contra a fé que diz que não há um outro caminho, não há um outro Deus, não há um outro Cristo, que somente em Cristo há salvação e nenhum outro. Aí as pessoas se revoltam. Aí, como eu disse, como insetos presos numa teia de aranha, eles se revoltarão e vão se debater para tentar se livrar dessa lei. E juntos então conspiram contra esse Deus. Mas então como é que Deus vê isso? Como é que Deus reage diante de tanta blasfêmia, de tanto ódio, de tanta revolta contra Deus? Homens pegando em armas para atirar contra o céu. Veja o versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Que versículo lindo, não é? Eu adoro quando eu vejo esse versículo, irmãos. Que maravilhoso é pensar que Deus ri. Seus miseráveis, Deus ri. Deus não ficou nem um pouquinho preocupado com as suas abominações, com as suas blasfêmias. Olha, isso não fez qualquer risco na imagem de Deus. Deus não ficou chateado, depressivo. Esses homens não me amam, olha o que eles estão fazendo comigo, olha as blasfêmias que eles estão fazendo comigo, como vai ficar a minha imagem, o que vai ser do meu reino? Será que eu serei derrotado por fim? Olha como todos os reis da terra se unem contra mim. Será que o evangelho vai ser derrotado e já não haverá mais justos na terra para levar meu reino à frente? O que farei? Será que é isso que Deus faz? Não. Deus ri, Deus zomba deles. Vermes, são vermes, porque Deus ri. Vocês pensam que são alguma coisa, vocês pensam que podem algo contra mim. É verdade que vocês estão achando que essa manifestação ridícula de vocês para blasfemar contra Cristo Jesus vai fazer algum efeito contra o meu reino? É sério? Vocês não perdem por esperar. Irmãos, e é isso que nós vemos em toda a história humana. Deus zomba, Deus ri, e o evangelho continua a prosperar e avançar, e o reino de Deus continua avançando. E por mais que homens e movimentos, ideologias se levantem contra Deus e contra o seu ungido, o que acontece? O reino de Deus continua avançando para a glória de Deus. E você está aqui nessa manhã, glorificando a Deus, buscando a Deus. Por mais que o mundo inteiro queira blasfemar contra Deus, o reino de Deus continua avançando. Porque Deus não depende, e Deus não é atingido por qualquer uma dessas ações contra Ele. Mas Deus ri. São como insetos querendo se levantar contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
como é maravilhoso e como é confortante pensar que Deus ri. E que todos os esforços humanos para impedir o avanço do reino de Deus são tiros na água, são esforços em vão. E como eu disse, quanto mais o mundo se levanta contra Deus, mais o reino de Deus avança. Na história da igreja nós vemos que nos maiores momentos de perseguição, lá em Roma, lá com Nero, nos maiores momentos de perseguição verdadeiros, foi o tempo em que mais a igreja de Cristo cresceu. Dizem que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Quanto mais mártires derramavam o seu sangue sobre a terra, mais a igreja crescia e avançava. E é assim que Deus faz, irmãos. Quanto mais os líderes, os poderosos, os artistas, os intelectuais tentam lutar contra Deus, mais crente aparece para desespero desse povo. Não é lindo isso? Olha, de novo, olha para as Olimpíadas. Um esforço logístico, institucional, para que a fé cristã fosse desmoralizada e para que não houvesse nenhuma manifestação cristã durante as Olimpíadas. Meus irmãos, foram as Olimpíadas que mais se viu manifestações do nome de Cristo, do nome de Deus. Em todo lugar a gente via isso. Delegações fazendo cultos, propagações de fé em Cristo após as vitórias em entrevistas. O Comitê Olímpico lá desesperado porque os atletas estavam dando declarações públicas do reinado de Cristo, tentando punir os atletas, e quanto mais perseguiam, mais a fé era manifestada. Para mim a cena mais bonita dessas Olimpíadas foi naquela disputa do bronze, de uma das categorias femininas lá no judô, em que a brasileira ganhou a medalha de bronze, né? E a italiana que perdeu, fala ali algo ao ouvido da brasileira, que depois pela leitura labial, pôde-se ver o que aquela italiana estava dizendo à brasileira. Mas depois de derrotada, a italiana vai no ouvido da brasileira e diz: levanta e dá glória a Deus, glorifica o teu Deus, vai e glorifica a Deus. Aquela que foi derrotada, ela olha para sua oponente e fala: glorifica a Deus, glorifica a Deus. Irmãos, vejam, e aqui eu não estou entrando no mérito de se esses atletas, todos que manifestaram, se eram verdadeiros cristãos. Esse não é o ponto. O ponto é, quanto mais o mundo tenta desmoralizar o reino de Cristo, mais o reino de Cristo é evidenciado, declarado, glorificado entre nós. Porque nosso Deus zomba deles. Nosso Deus ri de todos aqueles que se levantam contra Ele. Mas não se enganem, porque essa risada de Deus, essa zombaria de Deus, não dura para sempre. Deus não para na risada, Deus não para na zombaria. Leia comigo o versículo 5. Ele diz: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Veja, irmãos, que apesar de Deus não ter a sua imagem arranhada por qualquer um desses ímpios e príncipes e reis que se levantam contra Ele, e Deus rir da zombaria deles, Deus irá se irar. A paciência de Deus se esgota, e de repente, a risada de Deus, a paciência de Deus é transformada em furor, é transformada em ira. E diz aqui o texto que Deus os confundirá. Deus irá se vingar de todos aqueles que se levantam contra Ele, o seu ungido. Não se enganem, não pensem que Deus é um bobo da corte, que os homens, os gafanhotos podem se irar contra Ele, podem blasfemar contra Ele. Ele está ali simplesmente dizendo: não, tudo bem. Não, Deus ri e zomba deles porque nada eles podem fazer, mas o mesmo Deus que ri e zomba é o Deus que se ira, e é o Deus que irá se vingar. Por isso é um grande chamado de alerta para todos aqueles que blasfemam o nome de Deus,
que zombam o nome de Deus, dizendo: olha, Deus está simplesmente zombando de vocês e rindo de vocês, mas chegará o tempo, veja, no seu tempo e na sua ira, o seu furor será levantado. Deus irá se irar contra toda a impiedade, toda a injustiça. E o que é que Deus fala? O que é que Deus fala no seu furor? O que é que Deus fala na sua ira? Veja os versos 6 a 9. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Vejam, irmãos, que aqui há um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho, contra Deus e o seu ungido. Veja, versículo 6, eu constituí o meu rei, Jesus, o meu ungido, sobre o meu monte santo Sião. Ele está dizendo: eu constituí o meu rei, o meu ungido, Cristo Jesus, é colocado como rei no santo monte Sião, a Sião espiritual, a Sião dos céus. O Pai está dizendo: eu constituí o meu rei, eu coloquei o meu filho como rei. E ele diz agora ao filho, o filho dizendo ao Pai: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, o filho disse ao pai: tu és o meu filho. Aliás, o pai disse ao filho, né? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E veja, esse eu hoje te gerei não é a ideia de criação, como nós vimos já nos sermões anteriores. Jesus é não criado, Jesus é eterno, ele jamais foi criado. Quando o texto diz eu hoje te gerei, isso aqui é uma geração de reinado. Ele foi instituído como rei, ele foi coroado como rei, ele foi gerado no Monte Santo Sião para reinar as nações. Aqui é o Deus Pai e o Deus Filho, em que o Pai coloca o rei, o Filho, para governar sobre todas as nações. E ele diz ao filho: olha que lindo, pede-me e eu te darei as nações por herança. Meu filho, me pede. Meu filho, me pede, eu vou te dar as nações como tua herança, como tua possessão. A pergunta é: será que o filho pediu? Será que o filho pediu? É claro que pediu. O pai e o filho estão aqui num diálogo. Meu filho, pede isso aqui que eu te dou. Pede as nações, me pede as nações e eu vou te dar como possessão. O filho: pai, me dê as nações, me dê as possessões. É teu, filho. E o pai então entrega ao filho as nações e as extremidades da terra por sua possessão, de forma que é dado a Cristo Jesus o reinado de todos os povos, de todas as terras, de todos os governos. E Jesus então é colocado como rei de todas as nações e de todas as extremidades. Ele é aclamado como rei. Há o que é dito no versículo 9, que com vara de ferro ele vai reger as nações e despedaçar como um vaso de oleiro. Veja que a imagem que é dada aqui é Jesus reinando com um cetro de ferro, e as nações, aqueles que se levantam contra Deus, os ímpios, são comparados a um vaso de barro. Imagine pegar um tubo de ferro e dar contra um vaso de barro. É assim que o Senhor Jesus reinará contra os seus inimigos. Por isso ele está dizendo: vocês se levantam contra Deus, as nações se levantam contra Deus. Saiba que o Senhor Jesus Cristo reina. Saiba que o Senhor Jesus Cristo reina sobre todas as nações. Ele é rei sobre o Brasil, ele é rei sobre os Estados Unidos, ele é rei sobre a França. Os líderes humanos, os políticos, os governantes, eles são só figuras humanas, mas Jesus Cristo reina sobre cada uma dessas nações, e Ele está dizendo: Ele vai destruir essas nações, como um vaso de barro,
todos aqueles que se levantam contra Deus serão destruídos, serão despedaçados. E meus irmãos, esse reinado de Jesus já está entre nós. Jesus já reina. Jesus está sentado à destra do Pai, como nós vimos lá em Apocalipse 5. Ele foi achado digno. Com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na cruz, Jesus então foi coroado como rei. Jesus vem ao mundo, se faz homem, vive uma vida de obediência perfeita, cumpre os mandamentos de Deus. Ele se entrega como sacrifício a Deus em prol do seu povo. Jesus então é morto, ressurreto e ascende aos céus. Como nós vimos, essa ascensão aos céus de Cristo Jesus é uma ascensão de glória. Lembrem-se do Salmo de número 24, que nós trabalhamos ele também. Quem é esse Rei da glória? Quem é esse que está chegando? Os portais do céu se abrem para a sua coroação, para a sua majestade. Ele é aquele que é cordeiro, mas é também leão, o rei de Judá, o rei de Davi, vocês se lembram? Ele é aquele que foi achado digno. Ele é o único digno de tomar das mãos daquele que está sentado no trono o livro e abrir os seus 7 selos. Ele é aquele que foi coroado como rei na sua morte e ressurreição. É por isso que lá na grande comissão, em Mateus capítulo 28, quando ele aparece para os seus discípulos, depois já de ter ressurreto, o que ele diz aos discípulos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que ele está dizendo em outras palavras é: eu fui coroado, eu recebi todo o reinado, toda a autoridade no céu e na terra, eu fui colocado como rei. Por isso agora vocês vão e façam discípulos, como meus súditos, como meu povo, como aqueles que estão ao meu lado nessa guerra. Vão e façam discípulos, espalhem esse reino, espalhem essa glória. Como nós começamos o culto de hoje lendo o Salmo 110, o que nós vimos ali? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Literalmente o que esse texto está dizendo é: disse Yahvé a Adonai. Em português é traduzir a mesma palavra, disse o Senhor ao meu Senhor, mas no original nós lemos: disse Yahvé a Adonai. Disse Deus Pai a Deus Filho: assenta-te à minha direita, seja coroado como rei, governante sobre todas as nações, até que o quê? Até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Porque agora nós derrotaremos todos os inimigos, cada um daqueles que se levantam contra Deus, daqueles que blasfemam contra Deus e contra o seu ungido serão destruídos. Irmãos, é isso que nós vivemos em nossos dias. Se você tem dificuldade de enxergar o reinado de Cristo em nossos dias, aqui está o reinado de Cristo. Cristo está assentado à destra de Deus Pai, reinando as nações, e cada um dos seus inimigos está sendo derrotado, até chegar o último inimigo, e então Deus resolver fazer novas todas as coisas. Deus está destruindo cada um dos seus inimigos. Como eu gosto de dizer, e olhamos para a história, muitos inimigos de Deus já apareceram nesse mundo. Muitos e muitos deles. Essa abertura aqui das Olimpíadas seria motivo de chacota até dos antigos inimigos de Deus, né? Mas nós já vimos o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Romano, com os seus imperadores, com Nero, com os seus líderes de governo e de exército, como Tito. Nós já vimos figuras assombrosas durante toda a história da igreja, que perseguiram cristãos, mataram cristãos, foram colocados como tochas vivas para iluminar ruas, foram lançados às feras para serem mortos por animais, tiveram seus bens espoliados, foram presos, torturados, cerrados ao meio. O que são essas Olimpíadas ridículas? Nada. Mas o que Deus está dizendo é: cada um desses inimigos foram derrotados. Onde estão os assírios? Você conhece algum assírio?
Você conhece o Império Babilônico? Onde está? Onde está o Império Romano? Cadê? Aquele império fortíssimo que perseguiu a igreja, que tinha ali 11 discípulos. Cadê? Acabou. E o reino de Deus continua avançando. O reino de Deus continua prosperando. E é isso que Deus está dizendo: cada um dos seus inimigos está sendo colocado por estrado dos seus pés. E é dessa forma que o Salmo se encerra, como um grande alerta, como um grande clamor, para que as pessoas acordem e mudem os seus caminhos. Veja os versículos 10 e 11. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O que o salmista está dizendo é: reis, governantes e todos vocês que deram as costas para Deus, se deixem advertir, prestem atenção na minha advertência, prestem atenção no meu chamado e sirvam ao Senhor. É como, meus irmãos, nessa linguagem de uma batalha, um exército diante do outro exército. Chega o arauto lá para o exército inimigo e dissesse: deixa eu falar uma coisa para vocês, o nosso rei lá, ele está zombando de vocês, só que em breve ele vai destruir todo mundo e não vai sobrar um. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não querem se juntar a nós? Vocês não querem vir para o nosso lado da guerra? Essa guerra é perdida para vocês. É sério que vocês vão querer continuar lutando contra o rei dos reis? Venham para esse lado, as portas estão abertas para receber vocês. Venham para esse lado da guerra, venham para esse lado da batalha. O rei, esse rei poderoso, ele é um rei misericordioso, gracioso e bondoso, que ele não rejeita nenhum daqueles que se achegam a ele. Venham para o lado da vitória, venham para o lado da glória, venham para o lado vitorioso. Meus irmãos, nós temos receio de algum dos versos mal usados pelos evangélicos em nossos dias, né? Mas de fato nós somos em Cristo mais do que vencedores. Isso é fato e verdade bíblica. Ele está chamando os ímpios, os inimigos, dizendo: venham ser vitoriosos ao lado de Cristo Jesus. Ele é um rei misericordioso, gracioso, e ele aceitará vocês ao seu lado. Venham comer na sua mesa. Vocês não serão tratados como escravos, não. Vocês comerão na mesa junto com ele. E sabe como eu sei disso? Eu também era do exército inimigo, é o que o arauto diz. Eu também era seu inimigo. Eu também batalhava contra Deus. Eu também rejeitava esse Deus. Eu também blasfemava contra ele. Mas eu fui conquistado pelo seu amor e pela sua graça. Eu fui chamado, eu fui convocado para o seu batalhão. E eu fui na sua mesa. E eu pude contemplar a beleza desse rei, a glória desse rei. Meus irmãos, o chamado do evangelho é um chamado de renda-se, entregue as suas armas, levante bandeiras brancas e venha para o lado do reinado de Cristo Jesus. Esse reinado de vitória, esse reinado de glória, esse reinado de alegria, porque do lado de lá das trincheiras não há esperança. Essa guerra é vencida, essa batalha é vencida. Por isso ele está dizendo: reis, governantes, ímpios, deixem-se advertir, não sejam tolos, não sejam duros de coração, entreguem suas armas. E meus irmãos, esse é o chamado do evangelho a todos aqueles que ouvem. O chamado é do arrependimento, da humilhação. Se renda diante desse Cristo, se humilhe na presença dele, para de querer batalhar contra Deus e contra o seu ungido, simplesmente se renda e reconheça Cristo Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu amo esse versículo 11, quando é dito: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Venha para esse lado da batalha, trabalhar por ele, servi-lo com temor, mas se alegrar nele.
Porque esse lado da batalha não é só serviço não, mas é um serviço com alegria. Nós o glorificamos quando nos alegramos nele. Esse versículo 11 aqui você pode imprimir, estampar na tua casa, porque esse versículo 11 é o motivo pelo qual você nasceu e existe, para servi-lo com temor e alegrar-se nele com tremor. Esse é o motivo da sua vida. Esse é o motivo pelo qual cada ser humano nasceu, para servi-lo e se alegrar nele. Não é isso que diz a primeira pergunta do catecismo? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Salmo 2:11. Servi-lo com temor e alegrar-se nele com tremor. Venha para esse lado da batalha. Venha trabalhar ao lado de Cristo Jesus, servindo a Ele, glorificando a Ele, quando a gente se alegra nele, quando a gente contempla a sua beleza, quando a gente contempla a sua glória. E como que isso é feito? Isso é feito, como é dito no versículo 12. Olha que lindo, irmãos, essa cena. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Beijai o filho. Esse é o chamado. Irmãos, mais uma vez, tente imaginar comigo essa cena de guerra, essa cena de batalha. O nosso batalhão está aqui, com nossas tendas montadas, o rei está assentado na sua mesa, e do outro lado da trincheira está o exército inimigo, xingando, jogando suas armas, blasfemando. E aí o arauto vai lá, dizer: olha, vocês estão aqui xingando, blasfemando contra o rei, ele está rindo, mas ele vai se irritar daqui a pouco. Se eu fosse vocês, eu entregaria a arma de vocês e vinha para esse exército, porque não vai sobrar ninguém do lado daí. Ele vai destruir como um vaso de barro, ele vai despedaçar todos vocês, então venham. E alguém diz: eu quero ir, eu quero. Ah, você quer ir? Onde eu me alisto? Ele pergunta: onde que eu me alisto? Alistar? É lá com o filho. Você vai lá falar com ele. Com ele? Mas não dá para eu falar com nenhum outro, um baixo escalão. Eu não quero ir direto para o rei. E se esse rei se irar e se enfurecer comigo? Eu estava até agora blasfemando contra ele. Não tem jeito, meu amigo. Você vai ter que se resolver direto com o filho. Você vai ter que se resolver direto com o rei. Não, mas eu não posso só preencher uma ficha e mandar aí para a burocracia. Não. Tem que falar com o rei. E mais, hein? Você vai lá e vai dar um beijo nele. Você vai lá e vai beijá-lo na sua face. E você vai se render a ele. E você vai se curvar a ele. E vai clamar pela sua misericórdia, vai clamar pelo seu perdão. E deixa eu te dizer, ele vai te receber. Ele vai te receber. Mas faça isso antes que a sua ira se inflame. Beije o filho para que ele não se irrite. Beije o filho para que ele não se irrite. Ele encerra dizendo: bem-aventurados. Ou melhor, ele proclama isso, né? Aqueles que encontram refúgio nele. Ele diz: beijai o filho para que não se irrite e para que você não pereça no caminho. Vai lá e beija o filho. Vai lá e contempla o filho. Vá a ele, se renda diante dele. Meus irmãos, alguns querem dizer que a igreja reformada, minha voz está acabando, eu preciso acabar o sermão, né? Sinal de Deus aqui para mim. Que a igreja reformada não tem apelo. Claro que tem apelo. O apelo é esse: vá a Cristo. Não existe outro apelo. Vá a Cristo. Não, mas eu estava até agora blasfemando contra ele, eu estava até agora lutando. Vá a Cristo antes que ele se irrite. Beije-o. Glorifique-o. Clame por seu perdão e pela sua misericórdia. E ele vai te receber.
não interessa o teu pecado, não interessa o teu crime, não interessa a tua blasfêmia, não interessa. Vá a Cristo Jesus, vá direto ao trono da graça de Deus, ao Rei dos Reis, e beijo, e Ele te dará perdão, graça e misericórdia. Ele é aquele que diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum será lançado fora. De modo nenhum você será lançado fora. E meus irmãos, que forma mais bela de encerrar essa pequena série sobre a contemplação de Cristo. Beije a Cristo Jesus. Você quer contemplar Cristo? Você quer de fato contemplar a sua presença? Então vá até Ele e o beije. Reconheça a sua grandeza, o seu reinado, a sua glória, e contemple a esse Cristo Jesus, o ungido de Deus, profeta, sacerdote e rei. Esse reinado que jamais terá fim, e que todos nós, que fomos convocados para esse reino, que batalhamos ao seu lado, que o servimos com temor, e nos alegramos nele com tremor, nós podemos ter a confiança de que é um reinado vitorioso, e que nenhum desses inimigos poderá sequer fazer qualquer dano ao nosso Senhor Jesus Cristo. É um reino de vitória, irmãos, é um reino de glória. Esses pequenos inimigos que aparecem ao nosso redor, logo serão destruídos. Por isso, não fique desesperado, não fique ansioso diante das dificuldades, dos problemas. Confie em Cristo. Esse teu reinado avançará eternamente e jamais terá fim. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te bendizemos por Cristo Jesus, o seu ungido, profeta, sacerdote e rei, enviado até nós, para nosso deleite e para a honra e glória do seu nome. Faça-nos ver a Jesus como rei, o nosso Deus, no seu trono, a reinar sobre todas as nações, e a confiar nesse rei bondoso, gracioso e misericordioso, ao mesmo tempo que é um rei de ira e furor contra os seus inimigos. Ó Deus, que os seus filhos jamais se apartem desse batalhão, e que todos aqueles que me ouvem nessa manhã, e que não fazem parte desse exército, que ainda não se renderam, não entregaram as suas armas diante do rei, possam vir a Cristo Jesus e beijá-lo, e adorá-lo e glorificá-lo como o único rei e Senhor de suas vidas. Que o teu evangelho seja espalhado, e que cada um dos seus inimigos seja colocado debaixo dos pés de Cristo Jesus, até que o último deles seja derrotado, e então o Senhor nos presenteie com a nova criação dos céus e da terra. Preserva o teu povo, ó Deus, é o que eu peço em Cristo Jesus, amém.